Ele ouviu falar de mim, que era maravilhoso, conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. Ele ouviu falar de um homem que quando o endemoniado de Gadareno estava ali morando no sepulcro, quando o meu Jesus pisou ali, os demônios sabendo quem era que estava vindo, eles nem esperaram meu Jesus estender a mão. Eles já correram pedindo já para sair antes que ele mandasse. Porque onde ele chega o negócio muda. Aleluia! Jesus chegou aqui nesta noite. Ah, mas missionário o quê? Aleluia! Por que você tem que ficar com essa carinha de que comeu e não gostou? Por que você reclama tanto? Por que você só sabe murmurar? Quando tudo está bem, tu murmura. Quando tudo está mal, tu também murmura. Aprende a adorar! Paulo e Silas fosse se lamentar. Eu prego a tua palavra. Eu estou por aí, tinha um necessitado que estava ali na porta do templo precisando de socorro. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu falei, viu, Jesus? Eu falei para ele que o que eu tinha, eu dava, o que eu tinha era o Senhor. Agora eu estou aqui nesta prisão, estou aqui sendo envergonhado, porque se um crente hoje fosse preso como Paulo foi, ia ter de crente dizendo, está em pecado. É verdade, Senhor. O que ia ter de crente dizendo, fez alguma coisa errada, ali está com um documento falso. É assim. Ninguém pensa que tudo tem uma trajetória espinhosa, dolorosa. Tem um sangue que corre. Tem crente que anda pisando em espinhos, está sangrando, ninguém está vendo que o sangue está descendo. Quanto mais está descendo, tem gente que mais futuca para o sangue descer. Mas eu vou dizer uma coisa, quando meu Jesus chega, ele chega cicatrizando. Essa semana eu recebi uma ligação. Retornei a ligação para o Brasil. E uma irmã falou assim para mim, missionária, se você for para o aeroporto, fulano vai te querer te buscar ali no aeroporto do Brasil, na Bahia. Aí disse assim, não, eu não vou porque fulana vai. Eu falei, como é que é? Não vai porque fulana vai? Que é que tem a ver fulana aí, você não então no céu? Que você vai, eu não vou, porque o seu céu é da boca da onça. E este céu eu não quero entrar. Eu vou dizer uma coisa para você. Crente que anda na época de estar virando o olho para outro crente, está precisando mudar de vida e de libertação. Porque Jesus chegou aqui. Você tem que parar de ser carcudo. Você tem que parar de ser mentiroso. Você tem que parar de ser hipócrita. Você tem que parar de ser falso. Você tem que ser crente santo. Não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para dizer que Jesus pode. Esse negócio. Tem gente que fica numa maré mansa. Ai, que é Jesus. Tem uns que vem para a igreja. Olha, eu estou feliz se você é amigo. Não faz parte ainda deste ambiente. Não fala em línguas. Não prega como eu estou pregando aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Meu Jesus é bom. Se você quiser confessar, confesse. Se não quiser, está perdendo muita coisa. É verdade. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus não está na Primark. Meu Jesus não está em nenhum site. Meu Jesus, Ele está querendo estar aí no teu coração. Olha onde é que meu Jesus quer estar. Aí tem gente que ainda fica fazendo charminha, pelo amor de Deus. Olha para teu irmão e diz assim, para de fazer chá. Para de fazer chá, que você não é o bambambam aqui não. O bambambam é Jesus. Aleluia. Aplauda, Jesus. Eu estou sentindo uma graça. Eu não... Eu vou falar tudo, mas eu vou falar um pouco. Zaqueu não tinha nada interessante, igual você e eu. Não tinha nada que atraísse. Nossa, roubava. Trapaceava, olhou pequenininho. Eu digo pra você uma coisa. Todo pequenininho, Jesus gosta de usar mesmo. Aleluia, eu gosto. Não estou aprontando os grandinhos. Eu sei que vocês têm uma graça. Não é que vocês demoram um pouquinho pra encher, porque eu faço é graça. Então pequenininho enche logo e transporta, o negócio é bom. Mas eu vou dizer uma coisa. Não estou aprontando ali um esposo da Rebeca. É mistério de Jeová, não se preocupa não. A unção do gigante não está na tua vida. Aleluia, mas entenda uma coisa. Jesus olhou para o baixinho e viu que o baixinho tinha um negócio. Tinha alguma coisa. Zaqueu, ele era estrategista, porque para roubar como ele roubava, nossa, tinha que ser inteligente. Escute, eu quero que você ria, eu quero que você chore aqui, porque Jesus vai mudar a tua vida. Eu quero que você entenda que na zona que você está, você não vai permanecer. Como Jesus chegou para Zaqueu, vai chegar na tua vida agora. Glória a Deus. Olha bem. Zaqueu sabia administrar. Porque se não soubesse, não conseguia tirar tanto como ele tirou.
aproveitador. Se aproveitou da sabedoria que ele tinha no negócio. E vamos lá, quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Mas chegou um negócio que Jesus olhou e falou assim: esse rapaz vai me servir. Esse rapaz, ele tem umas estratégias boas, vai dar. Se fosse você tesoureiro da igreja, era boa aquilo. Era bom porque pelo menos sabia administrar. Mas eu vou dizer uma coisa. Jesus, tem gente que diz que aquilo que nasce torto permanece torto. Na lista de Jeová, quem está torto é o motivo para ele tirar e consertar. Aleluia! Eu não sei o que é que você anda fazendo entre quatro paredes. Eu não sei qual é o seu comportamento, não sei como anda a sua língua, não sei o que é que anda passando no teu coração, mas eu vou dizer, meu Jesus é ainda Jesus, que o mesmo Jesus que era com Zaqueu está com você. Aleluia! Aleluia! Meu Jesus pode não estar explodindo de alegria com a tua santidade, com a santidade que você está dizendo que tem. Meu Jesus pode não estar contente com o posicionamento que você está, mas meu Jesus te trouxe aqui para mudar a tua história. Aleluia! Zaqueu estava ali. Tem gente que olha para você, não te dá nada, não te dá valor, olha para você, te critica. Eu vou dizer uma coisa: todo mundo, quando vai ver um mendigo na rua, é a pior coisa. Se chegar um todo sujo fedorento, já começa os crentes afastando a cadeira. Porque não suporta. É uma coisa horrível. Meu Deus, o que é que esse homem vai fazer aqui, fedorento desse jeito, num culto como esse? E reclama ainda. Porque olha para aquela pessoa, aquela pessoa é totalmente desvalorizada. As pessoas olham para ele e já acreditam que ele vai fazer alguma coisa de ruim, que muitas vezes não é desse jeito. É uma alma que está ali sofrendo. Quantas pessoas olharam para você e disseram: quantas pessoas aqui já se prostituíram? Quantas pessoas andaram em uma vida totalmente tenebrosa? Era ladrão, traficava, matava, roubava, fazia tudo. Jesus olhou para você e disse assim: ó, esse aí vai sair detonando com a metralhadora da minha palavra. E ele tinha uma mira boa para matar, já vai dizer, porque os capetas tudo vão pegar. É ele que eu quero. Aleluia! Todo mundo que não te quis, todo mundo que te abandonou, todo mundo... Ei, tem gente que pensa que uma pessoa que se prostitui lá fora não tem o dom, ela atrai a alma. Observe que uma pessoa que vivia no mundanismo aí, ele tem o povo gosta de vir para a igreja através dele. Tem contato com o povo. Jeová olha para aquela que está lá se prostituindo na rua, na beira da estrada mesmo. Olha e diz assim: não, eu vou entrar na casa dela, na vida dela, porque essa vai atrair ainda muito para o meu ministério. Segura! Jesus te trouxe aqui para te fazer entender uma coisa. Você não é o melhorzinho, nem foi escolhido porque você nasceu em uma família rica. Você não é bonzinho, nem o melhorzinho, nem foi escolhido porque está na Inglaterra, porque isso não significa nada. Você está aqui porque Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Ele achou graça em você, mesmo quando você estava todo sujo. Mesmo quando tua mãe, quem sabe, esqueceu de você. Observe que tem umas menininhas que precipitam as coisas, engravidam cedo. Tem umas mães que não suportam, joga ela na rua. Mas meu Jesus disse: pode uma mãe esquecer, mas eu não esqueço dele. Aí ele tira da rua e faz um vaso para a glória dele. Eu vou dizer uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse negócio, Jesus está aqui para consertar a tua vida. Eu pulo, volto, sapateio, caio, presto arrebatada. Jesus me usa em revelação. Você já sabe, você me conhece. Você sabe que eu sou pequena e que Jesus está na minha vida. E eu gosto de ser pequenininha, porque quanto mais pequeno, mais o grandão tem. Mais o grandão chega. Ele é grandão, chegou aqui para tomar o ambiente e dominar a sua vida. Zaqueu estava na multidão. A multidão poder estar impedindo o negócio de acontecer na vida de Zaqueu. Eu não sei qual é a multidão que está impedindo o teu crescimento, o teu avanço. Mas tem uma multidão aí que está tentando acabar com a tua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não me interessa que multidão é essa de problema, não me interessa que multidão é essa de escassez, não me interessa que multidão é essa que está querendo enterrar a tua vida. O que interessa é que Jesus ainda coloca a figueira para que você suba, para que você o veja mais perto. Deus cria meios para que você pule a muralha. Amém, Jesus. Se você é pequenininho para saltar a muralha, ele coloca os degrauzinhos para você saltar. Olha como Jesus é forte. Entenda. Amém. Deus olhou, a figueira é baixa, os ramos é baixo.
O baixinho precisava, ele queria ver de mais perto quem era aquele homem que revolucionava. Deus sabia que Zaqueu ia chegar ali, por isso teve que criar a figueira. Aleluia. Aleluia. Deus sabia do problema que você enfrentaria, por isso que você está aqui em Londres, porque no Brasil você não suportaria. É verdade. Sabe por que muita gente vem do Brasil para cá? É porque muitas vezes Deus fala com ele tem porta aberta no Brasil. Pode ser abençoado, ser usado, mas ele quer tudo contrário àquilo que Deus quer. Deus traz balanços, aperta ele, aí fecha a porta ali, outro fecha a porta acolá, porque aí daqui a pouco está o crente, eu quero receber Jesus, eu quero me voltar para Jesus. Jesus cria meio para te ajudar, para te abençoar. Observe, as coisas acontecem na tua vida, Jesus está sempre com o intuito de trazer você para Ele, de atrair você para Ele. A prova vem para que você dobre o joelho, chore na presença dEle. Sabe por quê? Para que se cumpra a palavra, ao quebrantado e contrito de coração, Deus não despreza. Quando você chora, quanto mais você chora, quanto mais não falta o lenço na tua mão, mais Jesus chega para te dar vitória. Aleluia. Entenda uma coisa, as lágrimas são necessárias. Lágrimas tem que existir na vida do crente. Crente não pode deixar as lágrimas secarem. Estava todo mundo apontando o dedo. Mas como é, Jesus, que tu vai na casa desse ladrão? Que tem prejudicado essa multidão? Como é que o Senhor vai parar ali, naquela casa? Meu Deus olhou para ele, para Zaqueu e disse, olha Zaqueu, desce daí. Desce dessa figueira. Desce deste muro, deste vale de indecisão que tu estás. Olha Zaqueu, desce dessa vida raquítica que tu estás. O descer de Jeová na vida de Zaqueu foi assim. Desce Zaqueu deste momento de retarda, de cabeça contrária, de pensamento contrário. Zaqueu, desce dessa vida retardatária. Zaqueu, desce desse pensamento iníquo. Zaqueu, sai desta zona perigosa. Pode descer daí, Zaqueu, porque é hoje. Hoje chegou o dia que me convém entrar lá na tua casa e mudar tudo. Glória a Deus. O tema desta mensagem é o dia que se chama hoje. Olha para teu irmão e diga, o dia que se chama O dia se chama hoje. No dia que se chama hoje, Deus quer que você desça. No dia que se chama hoje, Deus quer que você mude teu comportamento. No dia que se chama hoje, Deus quer que você refreie tua língua. No dia que se chama hoje, Deus quer que você se santifique. No dia que você chama hoje, Deus quer que você se desperte para entender que quando Jeremias se despertou e disponibilizou-se a descer, Deus fez a obra. Aleluia. No dia que se chama hoje, você está cabisbaixo, mas no dia que se chama hoje, Jeová vai te levantar. No dia que se chama hoje, você saiu totalmente oprimido, mas é hoje que Jesus vai te libertar. No dia que se chama hoje, você estava aí peregrinando no deserto, mas no dia que se chama hoje, Jeová vai preparar a mesa no deserto e vai te arrancar desse deserto que você está. É no dia que se chama hoje. Não é ontem, não é amanhã, é agora. Glória a Deus, Senhor. Ah, missionária, você quer causar emoção? Eu não preciso disso. A palavra me impulsiona a ir mais fundo, a ir mais além deste problema, além da barreira que está, além dessas prisões que estão querendo me cercar, estão querendo te cercar. A palavra me leva além. A palavra me declara que meu Jesus é forte e poderoso nas batalhas. A palavra me declara, aquieta-te, filho, e saber que eu sou Deus. A palavra do Senhor movimenta a minha alma. Estremece a minha carne e me diz, olha filha, no dia que se chama hoje, olha, lembra-te Elias, os profetas de Baal estavam lá, eu decidi que naquele dia eu ia envergonhar, eu ia fazer com que aquele povo reconhecesse que quem comanda sou eu. Elias foi, não teve medo da afronta. Aí chama então, chama este Deus que vocês estão dizendo que servem, este Deus que vocês estão dizendo que faz, e agora manda ele lamber, mandar fogo do céu até lamber água. Elias ficou lá esperando. Eu sei, meu Deus, que eu estou servindo. A multidão está aí, eu não tenho medo, o milagre vai acontecer. É no dia que se chama hoje. Vai lá, a Bíblia diz que o povo se rasgava, que o povo gritava, Baal não respondia. Porque Baal não tinha, não tem, não faz nada.
Baal era engano. Baal muitas vezes quer tomar a vida do crente. Baal muitas vezes quer fazer com que o crente se esmoreça na prova. Mas eu vou te dizer uma coisa. Elias tinha a coragem que ia vir Davi para vencer o gigante. Elias tinha experiência com Deus. Elias sabia que quando ele era menino, ele se comportava, ele falava, ele fazia tudo que era coisa de menino. Mas quando ele cresceu, ele entendeu que ele era profeta e que ele tinha autoridade para profetizar diante da situação que ele encontrava. Você tem a mesma autoridade, só que você não usa. Você tem a mesma autoridade, só que você não exerce. Ou você tem o mesmo cargo que Elias tinha, de poder e autoridade nas mãos, para dizer: olha, este problema está aqui, mas ele vai sair. Olha, a situação está assim, mas Jeová vai prover. Olha, meu Deus, eu sou teu profeta, eu sou tua profetisa. Estou aqui, eu profetizo a cura onde há doença. Eu profetizo a vida onde houve a morte. Eu profetizo a prosperidade onde houve a escassez, porque eu tenho autoridade. Aleluia. Sabe por que você baixa a cabeça e pensa em desistir? Porque você não está lendo, não está buscando como deveria. Crente que se enquadra, se respalda a sua vida na palavra, ele é vencedor. Às vezes parece que estamos em desvantagens. Não sei se vocês se recordam, há tantas vezes que eu ministrei aqui, uma das vezes eu falei sobre as desvantagens de um escolhido. As desvantagens de um escolhido é muito grande. O escolhido, ele, meu Deus, se ele dizima, oferta, ele quer ver a prosperidade, parece que a prosperidade não está. Observe. O chamado, o escolhido, as desvantagens é grande. Ele parece ter desvantagens, mas na verdade ele tem um escape de Deus. Você tem que entender que a provisão, naquele momento que você espera, você quer aquele momento, aquele negócio, mas Jesus sabe do problema que você vai viver amanhã. Ele sabe que a provisão que você está pedindo para hoje não é que vai ser necessária hoje, mas que amanhã vai chegar e você vai ver que vai ser muito mais bem usado. Aleluia. O homem não vive desvantagem, o homem de Deus e a mulher de Deus. Mas eu estou nesse problema agora, essa situação está tenebrosa. Eu vou morrer aqui nesse deserto. Jesus sabe a data que ele sabe. Se você está no deserto que você está, é porque tu tem estrutura de Jeová para suportar. Está pensando que as coisas começaram e não vão terminar? Está pensando que Jeová abriu a porta? Jesus não abre meia porta. É verdade. Jesus não deixa uma parte da porta aberta, outra meia fechada. Escute, a porta que Deus abriu na tua vida está aberta e pronto. Aleluia. Você vai encher o teu vaso, porque você não é vasilha. Você vai transbordar, muita gente vai conhecer aqui o Deus que tu serve. Aleluia. Muita gente que não acredita que a prosperidade chegou na tua vida vão ficar assim, ó, de queixo caído. Tem uns que vão sentir até dor no cotovelo, mas eu vou dizer uma coisa: com dor de cotovelo, sem dor de cotovelo de um ou de outro, Jesus resolveu abrir a porta, e a porta não está com aquela pedrinha para escorar, para não bater, não, ela está escancarada e não tem vento que feche a porta. Escute bem, pastor, a pedra não está encostada nessa porta. Assim que diz o Senhor, o vento vai soprar, está soprando, mas não fecha a porta. Escuta bem, meu Deus está se revelando aqui. Levante a tua mão para adorar. Meu Jesus está aqui. Ele tem muito para colocar. Estenda a tua mão. Meu Jesus está descendo uma graça sobre a tua vida hoje. Prepara, ele que deu é teu. Quem te diz que não vai? Quem te diz que a porta vai fechar? Ele está te dizendo aqui hoje. Ele abriu, não tem pedra para encostar na portinha. Prove que eu meio aberta ou meio fechada. Está aberta, te diz o Senhor. A igreja glorifica porque meu Deus é forte. Quem te disse que meu Jesus não resolveu abençoar, está enganado. Jesus chegou aqui para abençoar. Aleluia.
Glória a teu nome, Jesus. Jesus resolveu abrir a porta para Zaqueu. Estava enferrujado Zaqueu. Zaqueu estava totalmente destruído. Zaqueu estava no chão. Zaqueu estava necessitado de que alguém que... Não, ele não é trapaceiro. Todo mundo falava que ele era trapaceiro. Todo mundo falava que ele era mentiroso, que ele roubava, que ele fazia tudo errado. Todo mundo não confiava em Zaqueu. Todo mundo criticava Zaqueu. Mas quando todo mundo disse que não crê, que não vai, que não dá, eu já te disse e volto a repetir. É porque tem, é porque vai. É porque... Queridos, uma coisa eu aprendi. Essa semana eu estava falando com o pastor. E o pastor me disse algo muito interessante. Olha, a mídia, a fama, ela te joga lá em cima. Mas também quando o povo quer, joga você lá embaixo. Mas o sucesso, Deus precisa de um longo tempo. Mas o crente entra e passa por espinho, para ter sucesso. Para avançar na vida, você passa pelo vale da sombra da morte, passa. Mas tem toda uma história, tem toda uma bagagem. Sabe por quê? Para ter sucesso na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, você tem que passar por essa trajetória prolongada. É porque amanhã você não vai pinar o nariz quando Jesus te dá. É porque tu vai permanecer humilde. Querido, um Jeová não tem riqueza não. Mas quando Jeová resolve abençoar a vida de um, é porque ele sabe o caráter do crente. Deus precisa muitas vezes de 5 anos, de 10, de 20, de 30 anos para trazer um milagre. Deus precisa das vezes de 40, como o povo de Israel no deserto. Mas é porque o avanço vai ser tão grande que você tem que estar preparado para não se orgulhar. Porque o orgulho precede a queda. Zaqueu precisou ser pisoteado, perder amigo. Zaqueu precisou decepcionar, ser decepcionado. Ser um bagaço, como Lázaro canta. Zaqueu precisou ser um nada, para depois dizer que tinha tudo na vida dele. Quando o meu Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém chegar na tua casa. Hoje chegou o dia de eu mudar a tua casa. A organização que você fez não é organização, meu filho, é bagunça. Eu vou chegar lá para organizar. Glória a Deus. Mas eu não mereço, Senhor. Quem diria o Senhor chegar na minha casa? Zaqueu teve humildade no meio de tanta bobagem que Zaqueu fez. Jesus foi atraído pela humildade de Zaqueu. Zaqueu sabia que ele não meritava Jesus na sua casa. Zaqueu reconheceu que no meio daquela multidão não era para ele ser privilegiado. Jesus gosta quando alguém reconhece que ele não merita nada. Jesus gosta quando o crente reconhece que ele não é merecedor de nada. Sabe por quê? Porque quanto mais o crente se humilha e reconhece que ele não pode, que ele não é, que ele não tem, que ele não faz, é aí que Jesus chega e faz tudo por ele. Aleluia. Observe que quem acha que pode, que faz, que tem, que é, ele não tem nada. Ele parece que tem, mas ele não tem. Porque a Bíblia diz que quem coloca o braço forte, como a sua confiança se encurva e cai. Mas quem permanece de pé é quem confia no Senhor. É como um monte de Sião, a prova está ali, ele não se abala. Aí tem alguém que diz para mim assim: mas missionário, como é que você pode ser fria? Acho que parece ser um pouco fria. A tua mãe está morrendo, deu outra crise. Querido, Jesus é o dono da vida. Se eu chegar lá hoje, não vai mudar se ela tiver que morrer. Se eu chegar lá amanhã, também não vai mudar. Se eu não vou levar a vida, o meu Jesus é o dono da vida, ele está no controle. Eu creio. Aleluia! Eu creio. Jesus que livra até amanhã, ele livra até dia 25. Até dia 26. Até 2011, até 2010. Jesus que livra agora, ele livra amanhã. No dia que se chama hoje, Jesus está falando comigo, está falando contigo. Sai desta zona de perigo que você se encontra. Missionária, que zona é essa? Que dia é esse de hoje? Hoje é um dia que está nevando, que está gelado. E eu estou parecendo o clima. Eu também estou frio. Eu não estou vendo o negócio acontecer, as coisas não estão andando. Eu não sei, eu não estou
na gravidade que eu estava, mas eu estou vivendo um momento de escassez na minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, na data certa, porque é hoje, no dia que se chama hoje, que o meu Deus vai arrebentar os milhões. Você crê no milagre? Amém. Você crê que a porta não está encostada? Você crê que quando meu Jesus abre, ninguém fecha, e que quando ele fecha, ninguém abre? Você crê que a chave está na mão dele? Você crê que ele está habitando aí no teu coração, no centro da tua vida? Então segura. Meu Deus não tem uma chave de uma porta só. Ele tem todas as chaves. Meu Deus, quando ele está, ele não dá. Tem gente que profetiza uma chave, eu profetizo é a penca. Aleluia. Tem gente que profetiza uma chave, não abre todas, não. O grandão tem tudo. Ele me dá a penca. Ele me dá a chave do carro, da casa. Ele me dá a senha do banco. Aleluia. Meu Jesus. Ele me dá tudo. Ele dá a penca. Quem quer a penca que chave? Levanta a mão. Segura. Querido, quem crê, quem não crê. Eu vou dizer, quem é louco como eu, acredita. Aleluia. Quem é louco por Jesus como eu, acredita. Porque tem que negar, mas porque essa missão é profético. O que sai da boca de crente vira profecia. Tem gente que diz, eu acho que a irmã falou na carne. Querido, eu não sou Gasparzinho, eu ando na carne mesmo. Tá? Tem gente, que negócio é esse? Meu Jesus é Espírito, está aqui. Prova não tá certo ou não tá? O negócio é português, é claro. O povo que quer não falar grego comigo não vem falar o inglês que eu não entendo. Falo português, mas língua estranha eu interpreto. Jesus está presente aqui. Ei, você é de Deus, o diabo é que não presta. Glória a Deus. Querido, levante a mão e dê glória. Aleluia. Aí eu vou, não vou, vai dar, não vai dar. Não vai dar certo. Não pode, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você crê no milagre? Você crê que Jesus vai visitar minha mãe agora? Eu creio. Você crê que Jesus vai mudar a tua vida agora? Eu creio. Você crê que meu Jesus vai visitar a tua família agora? Eu creio. Você crê que sua vida vai mudar aqui? A partir de hoje, Jeová chegou na tua casa. Na tua casa, na tua família, no teu negócio, no teu casamento. Ei, o meu Jesus chegou para mudar tudo. Glória a Deus. Quem crê dá glória, quem não crê dá glória. Glória a Deus. Meu Jesus disse, filha, me dá glória, porque hoje eu vou operar o milagre. Eu preciso de um milagre. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre agora, eu estou no deserto. Jesus, esse deserto vai acabar quando? O Senhor falou para mim, fica de boca fechada, porque tu não determina a hora, tu não determina o dia, eu já tenho tudo marcado. Acredita! O meu dever era acreditar, eu não tenho outra escolha, eu creio. Então, Pai, na hora certa o Senhor vai chegar, na hora certa o Senhor vai trabalhar. Eu, como profeta, eu profetizo que é hoje. Aleluia. Tem gente que anda muito desligado. Se Davi tivesse desligado naquele momento, ele não iria entender que as armaduras necessárias eram as espirituais, não eram as carnais. Se Davi tivesse desligado, ele não venceria o gigante, não seria vencedor da batalha. Se Abraão não fosse um rapaz que tivesse a coragem para enfrentar a escassez da esterilidade da mulher, ele não seria chamado, não seria transformado o seu nome de Abrão para Abraão. Sabe por que foi para Abraão? Porque meu Deus viu ali coragem, porque meu Deus viu ali força, porque meu Deus viu ali santidade, porque meu Deus viu ali ousadia. Crente, você tem que ser ousado. Quando alguém te disser que tu não vai, aí tu tem ousadia, tu respira fundo e diz, agora que eu vou. Não, eu gosto de desafio. Quando alguém diz baixinha, tu não pega um grandão, eu digo, eu pego. Tu não casa com grandão, eu caso com grandão. Não tô te machucando não. Aleluia, quem tem glória? Levanta a mão da glória. Jesus tá aqui para alegrar. Ai, 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 eu sou feliz porque tenho ele. Amém. O diabo olhou, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Meu Deus falou, quem que vai acabar com a vida dela? Tu? Se eu tomei a chave que estava lá na tua casa, como é que tu vai acabar com a vida dela? Meu Jesus está no controle de tudo. Diga, eu e minha casa serviremos a Deus. Qual é o problema? E Jesus está perguntando aqui para crente. Quem quiser responder a ele, responde. Quem não quiser ficar de boca fechada, volta para casa com o bolso vazio. Mas quem crê vai sair daqui cheio, vai sair daqui reenchido da
graça. O que queres que eu te faça? Olha, esta noite é uma noite de milagre. Eu estou pregando, não tenho tempo de dizer para ele o que eu quero, mas ele já sabe que eu já disse ontem. Ele já sabe que eu preciso, ele sabe que eu necessito gente. Mas eu quero, Jesus está te perguntando o que você quer que ele te faça. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Jesus está querendo que eu profetize um milagre na tua vida hoje, é hoje, eu creio. Não sei qual é o impossível que você está vivendo, mas eu sei que meu Jesus chegou para mudar tudo aqui hoje. Gente, pastor, tem gente aqui que está desesperado, que está oprimido, que está amargurado. Tem gente aqui, Jesus me mostrou assim, eu estava ali no banco, sabe, faz de conta que aqui é o quadro da vida. Levanta um minuto. E tem uma estrada bem longa. Você vê aquele desenho, aquela estrada, só estrada. Só rua, no fim você não vê o fim. Tem gente, pastor, que está aqui com a vontade de pegar um carro, fechar a porta, sumir e seguir aquela estrada, não sabe nem para onde vai chegar, está desesperado. Jesus me falou que tem gente aqui assim. E eu vi esse quadro quando eu estava ali no banco. Está ali! É a zona de perigo, filho, isso aí. Satanás está querendo decepar. Satanás está querendo puxar o tapete e arrebentar. Mas eu cheguei hoje. No dia que te chama hoje, eu cheguei para mudar a vida de Zaqueu. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está tão angustiado que está querendo sumir. Não quer ver ninguém. Não quer falar com ninguém. Está angustiado, está preocupado, está decepcionado, está com vontade de fazer tudo o contrário. Mas eu vou dizer uma coisa, meu Jesus chegou aqui hoje, não pega esse carro não usa essa chave, que essa chave não foi Jeová que te deu não, mas fica na tranquilidade na torre, porque meu Deus chegou para te dar livramento aqui hoje. Toca nesse rapaz aí. Como é teu nome? Fica de pé. É hoje. Você crê? Você crê que é hoje que Jesus está chegando dentro do teu coração? Você crê que é hoje que Jesus Cristo está entrando aí nesse coração, está mudando tudo? Olha, tu és um vaso chamado, escolhido do ventre da tua mãe. Satanás não gosta da tua cara, está doido para te puxar o tapete. Mas hoje meu Jesus chegou, está segurando aí na tua mão e disse: não temas, eu te chamei, eu tenho um propósito, tenho uma chamada. Jeová tem uma chamada na tua vida. Tu sabia que Jeová tem uma chamada forte na tua vida? Tu sabia que Jeová te escolheu para um negócio muito sério na terra? Você sabia ou não sabia? Se não sabia, está sabendo agora. Escute bem, sou baiano, tu é baiano? Se não vai entender minha língua, da mesma forma eu falo português igual você. Meu Jesus tem um negócio muito forte na tua vida. Eu vejo você um homem próspero, abençoado. Olha, tem gente que não te deu nada, apontou o dedo na tua cara, não acredita no teu potencial, mas tu vai avançar a partir de hoje. Tem gente que tem raiva de tu, que já te decepcionou, tu já sofreu calado, mas meu Jesus chegou hoje na tua vida. É hoje. Meu Deus está mudando tudo dentro de você. Tem coisas que tu carrega dentro de você que tu não fala para ninguém, fica agoniado. Muitas vezes ninguém entende, porque sabe que se você explodir, tu pega o carro, tu entra, tu fecha e segue a estrada que eu te disse aqui agora. Mas tu não vai pegar, tu não vai entrar dentro desse carro, não vai seguir essa estrada, porque não é o caminho que Jeová tem para a tua vida. Jeová tem um caminho de paz e de vitória para a tua vida. Se segura, estenda a tua mão. A igreja crê ou não crê? Eu estou vendo Jesus te dando um presente aqui hoje, é Natal. Jeová vai colocar na tua mão, porque Jeová vai arrancar a tristeza que se encontra no teu coração. Aleluia. Tem gente que diz que homem não chora, mas homem chora, porque homem às vezes gosta de chorar escondido, mas não dá para entender que chora. Mas tu chora, varão. Eu vou dizer uma coisa, Jesus Cristo te chama pelo nome hoje. E ele diz assim para ti: no dia que te chama hoje, tua vida nunca mais será a mesma. Porque hoje eu estou marcando a tua vida. Glória. Longe de mim, filho, tu não pode ficar. Estenda a tua mão para receber. Jesus, eu não conheço esse rapaz, mas eu estou vendo que Satanás tem uma raiva dele e que quer destruir a vida dele. Mas no dia que o Senhor me disse que é hoje, o Senhor está quebrando essas cadeias. Eu te peço, coloca na mão dele aquilo que tu tens para dar a ele. Arranque a tristeza, a decepção, a angústia e levante este homem como profeta na terra. É o que eu te peço aqui agora. A igreja glorifique e aplaude a Jesus.
O vaso estava sujo. O vaso estava quebrado. O vaso não tinha como segurar azeite, porque azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E Zaqueu não tinha aquela presença, mas o Deus de oportunidade chegou até Zaqueu. O que queres que eu te faça, igreja? Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça, eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Cadê meu irmão do violão? Eu vou te dar 1 minuto. Jesus, quão doce tu és. Escute bem, crente, Jesus vai mudar a tua vida. Pastor, eu estou vendo o envelope chegando na tua mão, Jesus trazendo uma providência para a tua vida. Jesus está te trazendo a providência. Jesus me disse, que está te dando socorro hoje, está te dando socorro, pastor. Jesus chegou aqui hoje para te socorrer. Ai, mas como tu está sofrendo, homem calado. Como tu está sofrendo, filho. Ouve. Mas hoje Jesus chegou, meu Deus, que coisa forte. Aleluia. Aleluia. Fica de olho fechado, igreja. Aleluia. Ai, como tu está chorando. Ai, como está difícil. Mas o teu ai é diferente do ai de Jó. Jeová está gemendo por ti. Aleluia. Chegou o dia. No dia que se chama hoje, guarda bem no teu coração. Eu fiz uma mala. Filho, olha como tu chegou, olha por onde tu entrou, olha que coisa tu passaste neste lugar que te levou. Filho, eu te trouxe até aqui, te coloquei neste lugar, porque eu confio. Eu confiei em ti, esta unção é tua, eu te dei. A porta parece estar fechada, mas eu abri. Aleluia. E hoje eu estarei dispensando para ti. Eu vi quando tu chorou, quando tu me pediu, quando tu me implorou. Senhor, eu não posso ficar assim. Senhor, tu me trouxe, eu estou na tua obra, mas não posso ficar desse jeito. Mas o Senhor te diz assim, filho, eu sou o Senhor que crio estratégia. Aleluia. Eu trarei aquilo que tu me pediu. Madrugadas eu tenho visto. Ai, como tenho contemplado naquele lugar a madrugada. Ai, filho, eu te digo, eu marquei este encontro contigo. Eu cheguei, estou entrando. Estou assinando estes papéis. Escute! Estou assinando os papéis. Tu sabes do que eu estou dizendo. Terra está acabando, ai, quanto tempo tu me perdes na terra. Quanto tempo tu me implora. Eu te digo assim hoje, estou assinando com promessa de ouro. Ei, aquilo que eu assino, quem é que pode revogar? Eu sou Deus que declara, quem é que vai te tirar? Recebe tu, porque estou contemplando. O milagre chegou para ti, assim te diz o Senhor, a igreja da glória. Esta noite é uma noite. Abrace ele, pastor, por favor. Essa noite, querido, eu estou sentindo uma glória tão grande. Eu estou arrepiada da cabeça aos pés. Pastor, quando eu toquei em ti, eu vi o milagre chegando na tua mão. Jesus hoje resolveu te fazer milagre. Jesus hoje olhou para ti e disse, olha, ele está no fio, não vai aguentar. Eu cheguei, estou segurando na tua mão. O Senhor está te dizendo hoje, igreja da glória, acredita quem quiser. Olha, pastor, não é porque tu és o pastor aqui nesta igreja, é porque o pastor dos pastores achou graça em ti. Glória e glória a Deus. Está pensando que pastor não tem problema? Tem. Está pensando que pastor não sofre? Sofre. Está pensando que pastor não geme? Geme. Está pensando que pastor não estava no estreito? Pois estava.
Mas eu vou dizer uma coisa, grave bem. Hoje, Jesus está marcando esta noite com um milagre na vida deste homem. Aleluia. Jesus está marcando esta noite com um milagre. Eu vou voltar aqui daqui a 3 dias. Em nome de Jesus eu profetizo. Está chegando na mão. Quem crê dá glória. Por favor. Tudo é feito conforme a fé. Jesus me disse que curava e Ele me curou. Jesus me disse, Jesus está me falando que chegou o milagre desse homem. Eu estou muito feliz porque Jesus, quando quer abençoar, o que queres que eu te faça? Volte para o teu lugar, 1 minuto. 1 minuto aí nesse lugar que você está. O que queres que eu te faça? Te diz o Senhor, você vai ser marcado por Deus também. Aleluia. O que é que você quer que Deus faça? É hoje que Jesus vai te dar. Eu sou profeta, estou profetizando e Jesus vai me honrar aqui. Quando você terminar de pedir, levanta a mão para eu saber que todo mundo já pediu, que não pediu, que terminou. Aleluia. Levanta a mão alto para me saber quando todos terminaram. Você crê? Amém. Aleluia. Então eu vou continuar esperando, porque tem pessoas que ainda não terminaram. Oh, Deus. Aleluia. Já pediu? Escute bem. Eu vou contar até 3 aqui. Eu não sei que grau está a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei que impossível é esse que você está passando. Mas Jesus vai tirar, descomplicar tudo aqui agora. Basta uma palavra de Jeová. E a palavra de Jeová hoje é livramento. Jesus vai dar. Jesus vai colocar na tua mão, crente. Jesus vai te dar na tua mão este milagre que você precisa. Fica de pé. Aleluia. Com a mão estendida. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu sei que tu está me falando aqui. 2. Zaqueu não meritava, o Senhor entrou na casa dele. Este povo não merece, eu não mereço. Mas tu estás aqui dizendo, dentro deste templo, desta casa feita por mãos de homem, Senhor, do templo do Senhor que somos nós, que hoje, no dia que se chama hoje, o Senhor vai nos dar. 3. Eu sou profetisa, tu me chamaste, eu não estou aqui brincando, tenho um propósito contigo e tu sabes. E agora é na autoridade do teu nome que eu declaro, na mão que está levantada para receber, eu declaro este milagre impossível, esta bênção que eles necessitam urgente. Pai, eu profetizo, Senhor, entrega na mão deste crente agora. Em nome de Jesus, deixa a tua mão, coloca a mão no teu coração. Satanás não vai tirar de você aquilo que Deus está te dando hoje. Quem crê, glorifique e aplaude a Jeová. Glória a Deus. Jesus é assim. Ele não precisa de muita coisa para fazer milagre. Ele apenas faz e pronto. Como é teu nome? É você mesmo que olhou para trás. Como é teu nome? Chega aqui, Maurício, eu quero falar bem lindo. Você é baiano? Eu gosto de baiano, por isso que eu pergunto. Você é baiano? Eu vi um óleo descendo sobre a tua cabeça. Aleluia. Sabe quando o profeta foi na casa de Jessé, procurou o vaso que era para ser ungido? O pai botou algo mais bonito. Ele disse, mas só tem esses aqui? Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se seus filhos? Os jovens acabaram? Não, tem um que está ali cuidando do pasto, das ovelhas. Pois vai chamar. Quando o menino chegou, o Senhor confirmou no coração do profeta que era ele. Nesta noite, quando eu estava pregando, que eu olhei para você, Jesus confirmou no meu coração, Ele vai te ungir. Você, tu és profeta. Não sei se alguém já te disse que tu é, mas Jesus está confirmando aqui hoje que tu é profeta. Glória a Deus. Tu vai ser ungido por Jeová. Jesus vai usar homem para te ungir, porque Deus te dá um nome. Deus já te deu este nome. Tu tem algo forte de Deus, tu tem um propósito que agrada o coração e alegra o coração de Deus, tu sabe qual é. Jesus hoje chegou, levanta a tua mão.
Jesus está entrando na tua vida de uma forma esplendorosa. Aleluia. Não é porque você é bonitinho e moreninho como lá na Bahia, tem muita gente morena assim bonito igual você, mas é porque Jesus Cristo olha aqui dentro. Aqui dentro é que faz a diferença e muda toda a história do homem. Meu Jesus está entrando na tua vida, ele já entrou, mas ele está fazendo um movimento diferente, porque tu serás ungido, tu serás usado como conferencista na terra, tu pregarás, ministrarás a palavra como eu estou fazendo aqui hoje, porque Deus vai batizar, vai curar, vai libertar através da tua vida, através da presença de Deus na tua vida. Prepare-se, porque Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Quando ele tinta alguém, é porque ele quer usar. Tu já sofreu, tu já passou por apuro que ninguém sabe. Tu já chorou que nem bebê depois de tu já soluçou que nem Moisés quando estava dentro do cestinho. Não tinha ninguém para te pegar no colo, mas Jesus estava ali quando tu disse: Senhor, eu estou sozinho aqui. Jesus disse: filho, tu não está sozinho. Se tu precisa de travesseiro aqui, eu sou o colo. Encosta aqui. Ei, Jesus te ama. Jesus te ama. Pastor, abraça esse rapaz. Jesus talvez há muito tempo não recebe um abraço, mas hoje o Espírito Santo te abraça e diz: filho, eu te chamei, te escolhi, vou te honrar, vou te usar. Vi as tuas lágrimas e as decepções que tu enfrentaste, mas eu, Senhor, não te decepciono. E tu sabes que o teu Deus não te decepciona. Firme e forte. Quem coloca a mão não olha para trás. Prepara, a prosperidade está chegando na tua mão, porque tu tem o propósito de abençoar e ajudar alguém da tua família que está sofrendo. E Deus manda te dizer: eu vou te dar a condição necessária para que você está entendendo que Jesus está falando contigo? Fecha teus olhos. Senhor, este rapaz está aqui. Tu me mandou falar para ele eu profetizo sobre a vida dele, Pai. O Senhor vai levantar alguém para ungir este rapaz. O Senhor vai preparar ele. O Senhor está preparando ele. Deus, a bênção que o Senhor tem financeira para entregar na mão dele, eu profetizo dobrada. Eu profetizo surpresa de Deus por esses dias na vida desse rapaz. Senhor, porque ele terá para dar e não tomará emprestado. Senhor, grande é o mistério que tu tem na vida deste homem. Por isso que eu profetizo hoje a vitória no nome de Jesus. Você crê, coloca no coração, volta para o teu lugar feliz, porque Jesus hoje chegou na tua vida. Querido, quando o homem chora, porque o negócio é eu quero que você estenda a mão bem alta. Você não entendeu? A altura que tu estender a mão é a bênção que tu vai pegar. Glória! Pra tu entender como é forte. Se tem Zaqueu aí, já volta colocando aí. Ei, meu Deus, tu segrais de vitória pra tu subir e pegar essa bênção. Eu não sei se eu pulo e ao mesmo tempo fico com a mão estendida, que eu tô pequenininha, mas estenda assim a tua mão. Senhor, este povo está aqui crendo. Eu também. Pai, eu profetizo agora. Estas mãos estão levantadas como prova de socorro que eles precisam. Socorra a alma deste povo. Tira a tristeza, a angústia dos corações aqui. Deus, muda a história do teu povo, desta igreja. O Senhor chegou, não foi para revolucionar uma era, nem a era de peixes. O Senhor chegou para movimentar, sacudir, abalar as estruturas do inferno. Ó Deus, porque Satanás está furioso contra esta igreja, mas a porta que o Senhor abriu aqui, ninguém pode fechar. Eu declaro o milagre sobre cada mão levantada. Eu profetizo a bênção e a vitória sobre ele agora. Agora olhe para mim, olhe para a tua mão. Diga assim: o mistério na minha mão. O mistério na minha Você mão. acredita que tem um poder que jamais te deu? Eu tenho. Tem fogo aí na tua mão? Tem. Fecha a tua mão. Agora você vai virar para esse crente bonito que está do teu lado. Escuta. Você vai profetizar agora esta bênção que Deus colocou lá no altar. Na minha mão. Eu estou profetizando dobrada sobre a tua vida. Lembre-se de uma coisa: Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. É profético, vai haver uma Nossa, Jesus está forte aqui. Vai haver uma transformação
transferência de vitória aqui agora entre você e seu irmão. Segura aí, tu crê? Usa a tua fé agora, em nome de Jesus, profetiza sobre ele. Eu profetizo sobre a tua vida. No nome de Jesus, a bênção dobrada do Senhor. Querendo, quando Jesus me manda fazer isso, é porque Ele quer dar bênção. Pode chorar. Vem meu e Deus meu. Vem meu e Deus meu. Oh, aleluia. Cante comigo. Cante. Tu és. Cante, Jesus. Jesus, tu és. Sinta esta graça no teu coração. Não há. Cante, abre essa boca santa. Não há. Além de ti. Ei, Jesus, eu tô vendo. Chama o teu nome, Jesus. Chame, Senhor, a tua igreja. Jesus. Mais uma vez, Jesus, chame, chame. Jesus. Por favor, por favor. Meu Deus. Jesus. Tu és. Se você pudesse ver o que eu estou vendo. Jesus. Tu és. Diga, não há outro. Não há outro. Jesus está liberando. Não há outro como tu. Pastor Marcelo, como é o nome da tua esposa? Jesus está arrancando essa tristeza do teu coração agora, viu, mulher? Oração. Se tiver com a menina no colo, tira a menina do colo, por favor. Jesus, oh, Jesus, Jesus, a porta da revelação está aberta. Jesus está arrancando essa tristeza do teu coração, mulher. Ai, como tu te entristeceu esta semana. Meu coração se angustiou de tal forma. Não vale a pena, Senhor. Meu Deus, parece que eu retrocedi. Assim te manda dizer o Senhor, filho, eu estou no controle de tudo. Assim te diz o Senhor, a graça que tu precisas eu estou dando agora. Crente tem que ter lobo para aguentar. Segura bem. Jesus está chegando aí e tirando da tua alma esta música. A igreja glorifica. Jesus, eu quero ver a alegria do coração dela. Estenda bem alto, irmã, tua mão, por favor. Jesus está te visitando aqui hoje porque Ele te ama. Eu profetizo agora sobre a vida dela todo espírito de angústia que entrou esta semana. Fora! E declaro agora, no nome de Jesus, recebimento da presença de Deus sobrada. Eu declaro agora sobre o teu coração a alegria do Senhor, mulher. Eu declaro agora sobre o teu coração um avanço espiritual. Eu declaro agora sobre o teu coração, em nome de Jesus, alegria. Eu estou vendo o fogo de Deus descendo sobre a tua vida. Como Estevão viu o céu aberto, eu estou vendo sobre a tua cabeça. Jesus te ama. Ele está cuidando de ti. Ai, como tu está sofrendo esses dias. A tua alma está dilacerada. Mas Jesus está juntando os pedaços aqui agora.
Ninguém sabe como está o teu coração. Mas meu Jesus chegou para mudar tudo. Coloca a mão no coração dela, por favor. Espírito de Deus, arranca. Leva ela agora. Taca a mão do pé que violai. Senhor, agora transmite a ela esse fogo, esta graça que eu estou sentindo, este poder que eu estou sentindo, esta autoridade que está sobre a minha vida, esta alegria. Deus está operando isso. Aplauda Jesus. Meu Deus, ele ainda trabalha. Não é teu nome, é você mesmo. Ricardo, Caio, pois eu vejo você ali de trás daquele púlpito de terno. Tu não se vê, mas eu estou vendo. Olha bem aqui pertinho de mim que eu quero olhar para tua cara, que eu gostei de você. Eu gostei de você, achei bonito este piso que você está aí. Achei legal, gostei. Vou dizer uma coisa a você. Jesus gosta de pince. Por isso que ele está te chamando. Ele gosta de chamar a gente assim igual tu. Tá triste. Tu tá triste. Tu tá com o coração apertadinho. Anda uma chance. Sabe por que tu veio aqui? Porque tu está precisando de socorro. Quando tu estendeu a mão assim, Jesus falou, olha para ele, filha. Eu vou socorrer a vida dele. Não tem vergonha não. Pode chorar, papai está aqui. Sabe como é que eu vejo você? Papai fez assim contigo. Tu precisa de colo? Jeová está assim contigo na terra. Tu és um ministro. Quem te disse que Satanás vai matar a tua vida? Como o diabo está cercando gente para te matar? Tem ódio de tua cara. Tem muita gente que tem raiva de você. Mas Jesus está quebrando os laços agora, pelo amor de Deus. Sabe aquela rua, aquele carro, fecha a porta e segue a estrada? E vai até onde sei lá. Tu não precisa usar a chave. Tu não precisa entrar no carro e sair. Jesus te achou antes que tu desaparecesse. Você crê? Caio, tu és chamado de Deus. O amor de Deus está aqui nesse coração. Todo mundo vai te conhecer como profeta do amor. Porque tem um amor de Deus enorme, meu Deus, na tua vida. Tu desde pequenininho tem algo diferente em você. Não sei se tua mãe um dia comentou que alguém um dia olhou para você e disse assim, esse menino tem algo diferente nele. Você foi crescendo e as coisas foram mudando, seguiram um rumo que você não queria, que a tua família não queria. Mas Jesus Cristo escolheu a partir de hoje escrever uma nova história na tua vida. É hoje. Zaqueu desce, me convém pousar na tua casa. Jesus está dizendo, Caio, desce, filho. Me convém hoje entrar na tua casa, abraçar a tua vida. Olha, Caio, hoje eu estou te carregando no colo. Hoje eu sei desta tristeza que está aí, mas eu estou arrancando. Eu sei da decepção que tu viveu, mas eu estou apagando. Os traumas, os dilemas, eu estou tirando. Eu estou curando o teu coração aqui hoje. Tu é chamado desde o ventre da tua mãe. Ah, mas é moda agora ser chamado ele mesmo? Não é moda, é chamada. Jesus tem uma chamada forte na tua vida. Aleluia. Tu entrou aqui esbagaçado. Vamos dizer que chuparam a laranja e deixou só o bagaço. Era assim que estava a tua vida. O bagaço restou. Mas Jesus Cristo veio
para fazer de você não uma laranja esbagaçada. Jesus veio para fazer de você uma árvore que vai produzir fruto. A partir de hoje, os galhos vão ficar frondosos, as frutas vão ficar frondosas, as pessoas vão olhar para a tua árvore, vão pegar a fruta, e quanto mais quererem tirar a fruta, mais fruta vai ter na tua árvore. Jesus, a vida de Caio é tua. Este coração aqui não vai estar mais assim. A partir de hoje, Jesus, o Senhor está mudando a vida do Caio. Eu profetizo sobre este coração alegria. Eu estava numa zona de perigo, o Senhor está dando livramento hoje. Pai, eu declaro, a partir de hoje, a vida do Caio nunca mais será a mesma. Você crê? Estenda a mão. Você já confessou Jesus? Baixa primeiro. Já confessou Jesus? Já? Quer renovar a aliança com Jesus hoje? Sim ou não? Quantos podem aplaudir? Aleluia! Jesus, Ele está renovando a aliança contigo. Eu declaro, esta aliança vai brilhar, 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 brilhar. Meu Deus, esta aliança, Senhor, é uma aliança forte. Está entrelaçada. Pai, eu declaro a partir de hoje, Caio, a cada vez mais, cada dia mais, uma aliança brilhando, polida da tua presença. A partir de hoje, Caio, ó Deus, que olhava para trás não vai olhar mais. Caio hoje será constituído como profeta, Senhor, nesta nação. No nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida e muda a sua história. Porque no dia que se chama hoje, o Senhor está mudando a história desta igreja e da vida do Caio. No nome de Jesus, quem crê da glória, quem não crê da glória. Abraça ele, pastor. Ele congrega ali. A partir de agora. Jesus chegou, pastor. Glória a Deus. Jesus chegou. Aplausos, você não sabe o que está acontecendo. Tu está comigo, não fica com vergonha. Escute bem. Tu vai ver. Aleluia. Que Deus vai fazer na vida dele. Amém. Amém, Deus. Pode marcar isso aí, porque hoje eu estou com ele. Eu conheço ele quando eu vejo pelas ruas, pelos DVDs, quando eu vejo por aí pelos estandartes, outdoors, o rosto desse rapaz. Jesus vai fazer um negócio muito forte. Prepara, sabe por quê? Eu vejo muito fruto saindo dessa vida aqui. Jesus vai trazer muito através da vida dele. Igreja! Sai daqui sem abraçar esse rapaz hoje. Jesus está fazendo algo muito forte. Vai para o teu lugar, meu filho. Porque você não tem noção como ele saiu de casa. Você não tem noção como a dor estava grande, mas Jesus chegou para mudar. Aleluia! A tua vitória é a minha. Teu milagre é o meu. Tua bênção é a minha. Eu profetizei sobre a tua vida. O que você pediu a Deus, Jeová vai cumprir. Quando eu voltar, eu quero ouvir o testemunho. Eu verei os testemunhos. Meu Deus não me engana, não mente para mim, Ele fala comigo. Eu sei quando Ele fala e eu sei que Ele está te abençoando. Hoje, escuta bem. Como é o teu nome, irmão? Lourdes. Jesus está visitando alguém da tua família no Brasil. Jesus está chegando no Brasil agora e dando livramento. Tu vai saber depois que o livramento foi. E o Senhor te manda dizer assim: te trouxe aqui para fazer a diferença. Tu não nasceu para ser crente no museu, lembrar do que era e do que foi antes. Tu nasceu para avançar. Jesus a partir de hoje vai te fazer avançar. Estenda a tua mão. Onde tu colocar a mão a partir de hoje vai prosperar. Tu crê? Onde você colocar a mão tu vai prosperar, mulher. Diga no Senhor. A chance de acabar no tu vai avançar a partir de hoje. Parece que o negócio está enterrado. Vai, mas não vai. Jesus vai tirar o impreciso. Jesus está quebrando as cadeias que estavam prendendo você. Porque tu vai prosperar. Tu crê? O Valvão, uma massa, toca na mão dela.
Toca na mão dela. Eu profetizo a prosperidade do Senhor sobre a tua vida. No nome de Jesus, quem crê da glória, quem não crê da glória. Glória a Deus. Que maravilha. Eu acho que da próxima vez o pastor não vai nem me chamar mais para pregar aqui. Jesus abre a porta e o negócio estreita. Mas eu quero que você entenda que hoje é o dia do teu milagre. Aleluia. Hoje é o dia do teu milagre. Você pode até dizer assim, mas Senhor, tu fala com todo mundo e comigo não. É você mesmo que está olhando para hoje. Como é teu nome? Senhor, tu fala toda... Mas comigo, o que está acontecendo? O Senhor tem tanto tempo que não fala. O Senhor manda te dizer, eu te disse hoje, que no dia que se chama hoje, na palavra, tua vida vai mudar. Ah, mas pede o negócio, Senhor, eu estou cansada. Jesus sabe do teu cansaço. Com ele o fardo é leve. Aleluia. Vale para quem crê, você crê. Aleluia. Você crê. Abraça ela, porque nesse abraço Jesus está mudando. Mas escute bem. Não conheço você, não sei o teu nome, não sei o teu problema, não sei a tua dificuldade. Mas vou dizer para você, o problema não é teu, a dificuldade não é tua. O meu Deus, ele chegou na tua vida para mudar a tua história. E tu não vai ser aquele, tu é um vaso. Aleluia. Ah, mas tu és um vaso e tu tens autoridade. Quer ver a glória de Deus? Profetiza no meio do problema que você se encontra, tu vai ver a vitória. Tem gente que Deus quer que profetize, tem outro que Deus usa para abençoar e tirar do vale, mas você, Jesus quer que tu profetize na situação. Não, você não nasceu para ser crente 6 horas. Tu nasceu para orar. Tu nasceu para profetizar, mas Senhor, não tem ninguém não, minha filha. Jesus tem um negócio contigo. Tu abra a tua boca, tire essa timidez, levante a mão, Senhor, eu declaro hoje a minha vitória. Tu crê? Faça isso. Levante a mão. Diga, eu declaro. Eu declaro. Hoje, Hoje, a minha vitória. a minha vitória. Quem crê da glória, quem não crê da glória também. Pode se atentar, vou passar o microfone. O negócio com Jeová é objetivo, é claro e é certo.